Bom dia, família. Essa é mais uma programação ao vivo, a voz desse celular. Estou aqui na minha terra natal, Vitória da Conquista, né? E estou assim meio triste, por causa de não a minha criação, que a minha geração, a geração do meu pai já passou, a geração dos 60, 70 está passando. Eu tenho muita saudade. Eu tenho saudade da parte política. Hoje nos dá muita tristeza ver o galinheiro que tornou o Congresso Nacional, o galinheiro que tornou-se os homens públicos. Se você for olhar no Brasil e analisar, não tinha um homem que você pode analisar assim como um homem de caráter, personalidade formado para educar novos sucessores, digamos como Jânio Quadro, que deu a vida pelo ideal dele, não importa que ele suicidou-se, mas deu a vida pelo ideal dele. Se você abre a mídia hoje, tá a corrupção, a sujeira, a mentira. Não achou mais como Martin Luther King, que tinha seu ideal, que ao levar um tiro em praça pública, ele bobando com a com a boca, né? Como gaguejando, disse: olha, uma gotinha de amor destrói uma montanha de ódio. Ainda verei um preto no poder, um negro. E hoje aconteceu. Homens como Billy Graham, que pegou a palavra com sinceridade, com honestidade, com respeito de sua história, né? A gente já não se vê mais. Agora está passando a minha geração. Talvez eu não sou da geração que foi um dos homens marcantes, mas estou passando. Mas também eu posso lembrar, e nessa manhã, e deixar três pessoas da minha geração que já se foram com caráter perfeito. A minha irmã mais velha, Janete, né? O meu querido Geraldinho, irmão de caráter. Por que ser irmão? Porque a gente vê quem está de fora. Júlio César, um homem que podia dar uma mãozinha de ouro, um pacotinho, quando voltasse, daqui a 10, 20 anos, está aqui o seu ouro. Então não tem mais. Então, com muita tristeza que está indo embora a minha geração. Muita tristeza. Pensando como vão ser os nossos netos que estão chegando, como eles vão acreditar na política de hoje. Você está vendo os homens que são trocados por Deus, né? Hoje estão aí na balança, uma família toda corrompida, que o pai corrompe a negar. Na minha casa, se a gente ganhasse um ovo do vizinho, a gente tinha que falar de onde é que veio esse ovo. Então essa geração está indo embora. Eu estou indo com ela. Embora estou aqui dizendo que eu não sou exemplo. Eu não fui exemplo para meus filhos, não fui exemplo para meu casamento, mas é a minha geração. É a minha geração. Tiveram muitos da minha geração que já se foram e deixaram grandes exemplos. E hoje, mas assim, pensando que eu acordo cedo, né? Fico pensando na geração que vai vir agora. Como meus netos vão entrar numa denominação para ouvir a palavra de Deus, que quem serve a Deus seria a pessoa que era mais zelada na sociedade, hoje é a mais corrompida, é a mais suja, é a mais mentirosa, é a mais enganadora. Eu penso muito. Eu, como sou homem público, né, tornei-me um homem público, não porque eu quis, porque o próprio Deus permitiu, né? Eu tenho o direito de escolher o que eu quero, liberdade de expressão. Então, se você olhar para o Congresso Nacional, olha para um puleiro de pato, a sujeira que está. Ainda salva, ainda o STS, ainda dá para salvar, exceção a um ou dois, que tem ainda levado a sério o trabalho que foi entregue a eles. Então, esse é o pastor Zé Lito, essa é a voz de Deus lá, mais um programa ao vivo. Estou aqui nessa minha cidade. Então, assim, não é um desabafo, é um alerta para os que vão chegar. A minha geração, que eu deixei, logo vai passar também. Quando eu falo logo, que Deus disse que para ele um dia um ano pode ser um dia, eu já estou passando. Os meus irmãos mais velhos, nós éramos 13 irmãos. Eu tenho um orgulho muito grande sobre democracia.
O meu pai era um democrata, assim, um homem que mexia com política lá em Catiba. Ele tinha toda semana, nós éramos 13 filhos, né? Ele fazia questão de levar um de nós para a Câmara de Vereadores para ver o que era democracia. Para a gente aprender, para hoje, a gente ser democrático, ser respeitado e respeitar a democracia do Brasil, respeitar as leis. Então essa é a voz dele, senhora, pega meu canal, para criticar, para ouvir, para gozar com minha cara, para inventar coisas com meu nome, para criar situações. Eu não tenho nenhum problema quando alguém põe meu nome na rua, como alguém fala que eu sou isso aqui, porque eu sei que quem me justifica é Deus. Eu não uso o nome de Deus para me esconder, entendeu? Quando eu estou em erros, eu faço questão que todo mundo saiba. Eu não gosto de jogar lixo debaixo do tapete. Qual é o pastor que fala que para os filhos dele, os erros dele, que confessa? Qual é o pastor, estou falando agora já da geração evangélica agora, que foram um dos culpados da situação constitucional no Brasil hoje? Os evangélicos que é a nata da sociedade. Os evangélicos que é a nata da sinceridade. Os evangélicos que é contra a mentira. O que é que eles fizeram? Eu estava em São Paulo naquela época, no começo da política, e esse ano está vindo como foi? O lixo veio à tona. Quando você põe um lixo no carro de lixo, que aquela máquina vai rodando, ele vai triturando. E agora chegou o ponto do Brasil todo saber que nós, evangélicos, deveríamos ter mais coerência na hora de escolher quem você vai dar o seu nome, quem vai representar você em um Congresso Nacional. Embora na época de política eu possa ser até processado por falar isso aqui, porque na época, como eu sou homem de coragem de trabalho, de realidade, eu acordei muito triste hoje. Você vê a rede social, a sujeira que está, o desrespeito, o desamor, a hipocrisia, a roubalheira, a sujeira. Que país é esse que nós estamos? Que país é esse que a parte espiritual desbagaçou? Que país é esse que a parte ministerial não tem mais respaldo? Que país é esse que pai mata filho, filho mata pai? Eu pergunto, que país nós vamos criar? Essa é a voz desse celular. Eu sou o pastor Zé Lito, moro na Bahia, não sou escondido, falo o que penso, falo o que eu sinto, tenho a liberdade de expressão. Pegue meu canal, Coragem Trabalho Oliveira, pegue meu Face, Zé Lito Gomes. Bom dia. Tudo que eu falei, mas eu tenho amor, tá?